Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Os 10 Passos de Investigação de Surto. E hoje chegamos à metade da nossa trajetória. Agora vocês vão ter uma super aula com a professora Verusca Maia, médica veterinária com especialização em informática em saúde e mestre em medicina veterinária preventiva. Formada na turma de 2009 do EPSUS, ela atuou em investigação de diversos surtos durante o treinamento. E após, atuou também como colaboradora do programa EPSUS Avançado e Fundamental para avaliação do sistema de vigilância e saúde e investigação de surtos. Atualmente, ela é consultora da Panafitosa, exercendo as atividades de vigilância em saúde no Ministério da Saúde na área de doença de Chagas. Ela irá tratar do 5º passo de investigação de surto, que é organizar os dados por tempo, pessoa e lugar. Até agora, a gente já viu como se preparar para o trabalho de campo, como estabelecer a existência de um surto, como verificar o diagnóstico e como identificar e registrar os casos. Depois desse passo 5, teremos a aula sobre o passo 6, que é formular hipóteses. Em seguida, a aula 7, que é testar essas hipóteses, o passo 8, que é refinar as hipóteses e os estudos adicionais, e o passo 9, que é implementar e avaliar as medidas de prevenção e controle. E, por fim, o passo 10, que é a comunicação dos resultados. Assista essa aula, que marca metade da nossa trajetória até aqui, da nossa série, e prepare-se que vem muito mais conteúdo por aí. Boa aula! Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Verusca Maia, eu sou médica veterinária e ao longo da minha formação profissional eu venho desenvolvendo atividades na área de saúde pública e especificamente na vigilância em saúde. E hoje é um prazer poder estar aqui com vocês e contribuir mais uma vez nessa iniciativa da PROEP, exatamente por ela sempre pensar em capacitar os profissionais em seu território. Então vamos lá para os 10 passos da investigação e vamos falar um pouco sobre o 5º passo, organizar os dados por pessoa, tempo e lugar. Bom, então o que a gente espera de aprendizado dessa aula? Que a gente possa assimilar e revisar os conhecimentos da estatística descritiva, principalmente relacionados aos parâmetros da distribuição de frequência, indicadores de saúde, exatamente porque essa ferramenta é utilizada na epidemiologia descritiva. Ela é utilizada para que a gente possa organizar as informações por tempo, pessoa e lugar. Então, o objetivo de organizar os dados por pessoa, tempo e lugar, exatamente a partir dessa organização eu consigo indicar a população que está sob risco, eu consigo acompanhar a disseminação daquele dano ou daquele evento ou daquela doença, fornecer subsídios para explicações causais, né, o que aquele evento ele está causando a uma determinada população, definir prioridades de intervenção e avaliar o impacto das intervenções. Eu gostaria de chamar a atenção em relação a avaliar impacto às intervenções, exatamente porque a gente faz muito pouco, né? A gente quase não avalia impacto. Às vezes a gente adota algumas medidas, né, em nossas atividades de rotina de vigilância, mas a gente não avalia. Então, eu posso citar um exemplo claro disso, por exemplo, é o programa de imunizações, né? A gente viu quanto avançou o programa de imunização no Brasil, né? Com a implantação de inúmeras vacinas, o que reduziu vários danos à população. Então, antes da gente falar das medidas de mensuração, a gente vai falar dos tipos de variáveis, né? A partir dessas variáveis, como elas podem ser mensuráveis. Então, a gente tem as variáveis qualitativas, também denominadas de categóricas, né? O próprio nome diz, eu estou categorizando aquela variável, e as variáveis quantitativas, né? Ou também denominadas de numéricas. Alguns exemplos aqui de variáveis qualitativas. Além disso, as variáveis qualitativas, elas podem ser classificadas em nominais e ordinais. As nominais, o próprio nome já diz, né? Você tem um nome daquela variável, por exemplo, sexo, né? Pessoas do gênero masculino e pessoas do gênero feminino.
Grupo sanguíneo, né? A, B, AB, O. A cor dos olhos, né? A cor dos olhos pode ser verde, azul, castanho. E as ordinais, que é aquelas que ordenam, né? Elas dão um intuito de ordenação. Então, por exemplo, grau de instrução, escalas de intensidade. Um exemplo de escala de intensidade, por exemplo, quando a gente está determinando a questão da pressão arterial. Eu posso ter uma pressão baixa, uma pressão alta. Por exemplo, nas cardiopatias, eu posso ter uma intensidade de uma cardiopatia leve, moderada a grave. Já em relação às variáveis quantitativas, elas são classificadas em contínua e discreta. Então, contínua são peso, altura, idade, níveis séricos de glicose, e exatamente elas dão uma característica de continuidade, ou seja, é uma variável que eu posso mensurar com números decimais. Por exemplo, eu tenho 50 quilos e 300 gramas, né? Diferentemente da variável discreta, onde eu tenho números inteiros, né? Por exemplo, número de gestações, números de filhos, né? Você não tem meio filho, você tem um filho, você tem 2 filhos. Bom, e fica a dica quanto ao seu uso. Por que é importante a gente saber o tipo de variável? Exatamente porque, a depender do tipo, a gente vai saber utilizar o parâmetro adequado, né? O parâmetro de frequência a ser adequado para aquele tipo de variável. Exatamente também quando a gente vai testar algumas hipóteses em estudos analíticos. Eu preciso saber qual tipo de variável para escolher o teste estatístico mais adequado para aquele tipo de variável. Bom, então chegamos aos parâmetros de distribuição de frequências. Como quantificar essas variáveis, seja elas por lugar, tempo ou pessoa? Nós utilizamos principalmente as medidas de tendência central. Bom, as medidas de tendência central, elas são o agrupamento das medidas em um único valor, né? E são elas a média, a mediana e a moda. A moda a gente pouco utiliza, né? Porque ela não tem finalidade matemática. Então, a gente acaba se detendo mais na média e na mediana, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês. Então, só para exemplificar o que seria moda, moda, a palavra mesmo já diz, é o que está na moda, né? A gente só não pode confundir com tendência. Mas a moda, ela é o termo, ela é a observação mais frequente, né? E ela pode ser classificada em uma moda amodal, ou seja, dentro das minhas observações, por exemplo, se eu estou observando a idade entre alguns pacientes que foram atendidos em um determinado ambulatório, eu tenho pacientes que as idades são diferentes, então ela é uma moda que a gente chama classificada como amodal, né? Por exemplo, se essas idades, eu tiver 2 idades repetidas, ela é denominada de bimodal, e multimodal, mais de 3 repetições. Bom, então vamos lá, falando um pouco sobre a média. A média nada mais é que a soma do conjunto das nossas observações dividido pelo número de observações. Tranquilo, né? A gente colocou uma fórmula aqui, mas não é para complicar, mas é o que essa fórmula está dizendo. E a gente tem um exemplo bem claro aqui abaixo, né? Então, eu tenho um surto onde nós entrevistamos 5 doentes e as idades foram 25, 25, 5, 10, 85. Então, eu vou somar esse conjunto de idades e vou dividir pelo número das observações. Se eu tenho 5 idades, né, são 5 doentes, então eu vou dividir por 5. Então, 25 mais 25, 50 mais 5, 55, mais 10, 65, mais 85, eu tenho 150. Dividido por 5, 30 anos. Então, os meus pacientes entrevistados, a média de idade foi 30 anos. Já em relação à mediana, a mediana é o valor que divide o conjunto das observações em partes iguais, né? Diferente da média, onde eu somo tudo e divido, a mediana não. Ela divide as minhas observações em partes iguais.
E como é que eu faço para calcular isso, né? Então, no mesmo exemplo, a gente tem os 5 doentes entrevistados, as mesmas idades. Então, para facilitar esse cálculo, eu faço o ordenamento dessas idades, num ordenamento crescente, né? Então, eu coloquei a idade menor até a idade maior, e eu observo que o termo do meio, né, o terceiro termo aqui identificado, é a minha mediana. Então, a mediana de idade desses pacientes foi 25. Bom, e agora, quando eu tenho, na verdade, um número par de observações, também eu faço esse mesmo ordenamento, só que em vez de ser o termo do meio, onde divide em partes iguais, eu vou somar os meus 2 termos do meio e dividir por 2. Então, nesse caso aqui, a mediana, ela também foi 25, exatamente porque o terceiro termo e o quarto termo, 25 mais 25, 50, dividido por 2, 25. Então, a mediana foi igual ao acaso. Enfim, então é importante que a gente saiba que a média, ela é a mais importante medida de tendência central, exatamente por conta dessa estabilidade amostral, né? A gente tem uma facilidade muito grande no cálculo também. Entretanto, quando a gente tem distribuições assimétricas, essa média ela não consegue descrever adequadamente esse ponto, né? Esse valor central. Então, a gente utiliza a mediana. É mais ou menos o que esse quadro está mostrando aqui para vocês. Então, a média, a vantagem dela é que ela reflete todos os valores, né? Porque como eu somo tudo e divido pelo número de observações, entretanto, ela é influenciada pelos valores extremos, né? E normalmente ela é utilizada quando a gente tem tamanhos de amostra que a gente fala maiores que 30, né? Diferentemente da mediana. Apesar da vantagem dela sofrer menos influência dos extremos, porque o cálculo dela é a partir dos termos centrais, para amostras pequenas eu consigo diminuir essa variabilidade, né? E o exemplo aqui da moda, como eu tinha falado anterior, né, ela representa um valor típico, um valor único da frequência, né, da maior frequência daquela observação. Entretanto, ela não tem uma função para fins matemáticos. A média e a mediana a gente utiliza para as variáveis quantitativas, né, as contínuas e as discretas, e a moda a gente usa tanto para as variáveis quantitativas como qualitativas. Bom, em relação agora às medidas de dispersão. As medidas de dispersão, elas são as medidas que são utilizadas exatamente porque a medida de tendência central, ela é insuficiente para representar aquele conjunto de dados, exatamente porque ela não revela essa variabilidade dessa minha amostra, né? Porque o cálculo dela ela mensura aquele ponto central. Então, a gente lança a mão das medidas de dispersão, exatamente para avaliar o quão está disperso essas observações, né? Dispersos em relação a quê? Principalmente em relação à média, vamos dizer, que é o meu padrão, né? Então, elas estão, por isso que a gente depois vai falar o que significa desvio padrão. Muitas vezes a gente fica meio aterrorizado quando a gente fala em variância, desvio padrão, a gente já vê em mente aquela fórmula, então até evitei de colocar a fórmula aqui exatamente para a gente tirar esse trauma da matemática que muitos da gente tem, né? Bom, então chegamos na medida de dispersão. A medida de dispersão, ela veio exatamente para complementar as medidas de tendência central. Exatamente porque as medidas de tendência central, elas não conseguem representar adequadamente o meu conjunto de observações, o meu conjunto de dados, né? Porque elas não conseguem revelar essa variabilidade, né? Lembra lá da fórmula, né, da média e da mediana? Ela é pontual, ela me dá
ou a soma daquelas observações ou os termos do meio daquelas observações. Então, eu não consigo avaliar essa variabilidade tão importante dentro de uma amostra. E os tipos, então, de medidas que a gente tem de dispersão é a variância, o desvio padrão, a amplitude, o quartil e o percentil. Eu não coloquei fórmula aqui exatamente porque a gente não precisa dela, a gente precisa entender, né, os conceitos de variância e de desvio padrão. Amplitude super tranquilo, né, o mínimo e o máximo dentro daquelas minhas observações. O quartil e o percentil também bem claro, onde o quartil eu consigo dividir minha amostra em 4 partes. Normalmente, quem tem criança tem aquele, dentro do calendário de vacinação, a gente consegue observar aquela relação, né, do crescimento da criança na idade pela estatura ou pelo peso, onde eu consigo dividir e observar se a criança ela está dentro daquele meu padrão, né, dentro dos 50%, dentro dos 25%, dentro dos 75% ou acima, né, indicando então, por exemplo, quando a gente está avaliando o peso, né, acima de 75, um sobrepeso nessa criança, então é bem tranquilo, né? E normalmente eles são utilizados também, acho que a gente deve ter falado isso na aula do segundo passo, se eu não me engano, da mensuração, né, da mensuração se é um surto ou não. Bom, então voltando um pouco para a variância e o desvio padrão. Então a variância, nada de se assustar, os dois se remetem à média. E eu estou falando só um pouco em variância porque o cálculo do desvio padrão ele deriva-se da variância. Então a variância nada mais é do que a soma dos quadrados da diferença entre a observação e a média dividido pelo número de observações. Então, esse denominador ele é utilizado quando eu estou fazendo cálculo de variância para populações. Quando eu estou fazendo cálculo para uma amostra, né, a variância de uma amostra, o denominador é o número de observações menos 1. Super tranquilo, né? Então, por que eu estou falando da variância? Porque o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Né? Então, os malucos inventaram umas formas só para falar, né, para dizer que o desvio padrão é o quão aquela observação, né, quão está disperso as minhas observações, né? Isso a gente consegue ver um exemplo claro naqueles gráficos de dispersão, onde normalmente você tem os pontos, né, e você tem uma linha indicando a minha média e aqueles pontos próximos à média e aqueles mais distantes. Super tranquilo, né? Então vamos lá, seguindo um exemplo aqui para a gente poder entender melhor essa questão do desvio padrão. Normalmente eu estou falando de desvio porque é importante, a gente utiliza muito nos inquéritos, né? Então a gente tem aqui um tipo de estudo, um tipo de inquérito, então onde a gente observa as características clínicas, antropométricas, nutricionais e neuromotores de idosos praticantes de hidroginástica. Então, eu tenho uma variável aqui categórica, né, que é o sexo, qualitativa, e uma variável quantitativa, que é a idade. Então, percebam aqui, a gente tem uma média de idade, a gente observa que a média de idade do sexo feminino e do sexo masculino, elas são bem próximas, mas quando eu olho o desvio padrão, eles são diferentes, né? Então, esse desvio, ele pode ser para mais ou para menos, né? Então, o desvio padrão do sexo feminino é menor do que no sexo masculino. Então, o que isso está me dizendo? Ele está me dizendo que a população, né, que os praticantes, os idosos praticantes de hidroginástica do sexo feminino, eles provavelmente são mais parecidos em relação à idade do que os idosos do sexo masculino, né? Então, a gente pode fazer essa relação com peso, estatura, o índice de massa corporal também. Super tranquilo, né? Bom, aqui a gente tem um outro estudo, né, comparando a ocorrência do seroma, né, de uma complicação aos pacientes submetidos a
da cirurgia de abdominoplastia pelas técnicas convencional e de âncora, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, olhando só o peso, a média ela é muito parecida entre os pacientes que realizaram a técnica de âncora e convencional. Entretanto, quando a gente avalia o desvio padrão, a gente observa que há uma dispersão menor desse peso nos pacientes que foram submetidos à técnica de âncora. Outras formas que a gente pode quantificar e mensurar, que a gente usa muito dentro da epidemiologia descritiva, né? E alguns deles nos indicam uma probabilidade, traduzem a uma mensuração de risco, né? E eles são muito utilizados, a gente diz que são alguns indicadores de saúde, porque eles me remetem à situação de saúde de uma população, à condição de saúde daquela população. E a gente utiliza bastante exatamente para que a gente possa ter subsídios, né, para atuar e realizar nossas intervenções no campo. Então, uma delas é a incidência, né, o coeficiente ou a taxa de incidência, que nada mais é que o número de casos novos de uma doença durante um período definido e em um espaço geográfico específico, né, em uma população dividido sobre a população que está sob risco. Normalmente, por ser um coeficiente, a gente multiplica isso, normalmente a incidência multiplicada por 100 mil habitantes. Ela é uma medida, né, ela é uma probabilidade daquele indivíduo pertencer àquela população de risco. Né? Então, ela é uma mensuração, a gente pode dizer que ela está mensurando o risco. E exatamente porque a incidência, depois, provavelmente vocês vão ver nos próximos passos, né? Algumas medidas de efeito, elas são calculadas a partir da incidência, né? A incidência dos expostos, né? Por exemplo, o risco relativo. E a prevalência é um outro indicador, a gente fala muito que ela é uma foto, né? Porque o período é um ponto naquele tempo, né? Então ela nada mais é do que a proporção de todos os casos novos e antigos ocorridos em uma determinada população. É importante a gente ressaltar aqui, como eu falei, da incidência como medida de risco, e a prevalência eu não consigo mensurar como medida de risco, mas ela é importante e ela é fundamental para que a gente possa planejar nossas atividades no serviço de saúde. A partir dela eu consigo observar, por exemplo, nos meus atendimentos em uma unidade de saúde, qual é a doença mais prevalente na minha população de idosos, na minha população de crianças, e que eu possa intervir para a redução dessas doenças. A taxa de ataque é uma outra forma de eu estar mensurando, né? Também ela me remete a uma medida de efeito de risco, né? Exatamente porque ela é o número de pessoas expostas doentes dividido pelo número de expostos. Normalmente ela é utilizada, a gente sempre vê ela utilizada nas investigações de surto de doenças de transmissão hídrica e alimentar, né? Onde você tem aquela população bem delimitada, pode ser numa creche, pode ser numa escola, num quartel, né? É bem comum a gente ver, né, as taxas de ataque por alimento. A gente tem um exemplo mais abaixo e eu vou mostrar para vocês, para ficar mais claro. Bom, então a partir dessa minha ferramenta, dessa minha estatística descritiva, né, dessas medidas de frequência, desses indicadores de saúde, eu consigo, né, organizar essas informações no tocante às características das pessoas por tempo e lugar. E exatamente eu faço isso não somente nas minhas investigações, eu faço também na minha rotina de vigilância, né? Porque eu coleto, eu analiso e eu interpreto esses dados exatamente para que eu possa entender o processo de saúde e doença na nossa comunidade. E parece até um clichê, a gente diz que o estudo descritivo, né, ele responde as nossas perguntas, né, exatamente em quase 80%. Então, exatamente, posso dar um exemplo claro. Um surto
alimentar, onde eu tenho um alimento incriminado, que eu estou dizendo, por exemplo, que é uma maionese. No momento que eu retiro a maionese e as pessoas param de adoecer, ou seja, a provável fonte de infecção era a maionese. Então eu consigo responder, eu consigo adotar medidas e hoje, com o número de profissionais que a gente tem envolvido, principalmente dentro da vigilância, a gente consegue minimizar esse trabalho, né? A gente consegue reduzir esse trabalho, e isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente quer ir para campo, eu quero fazer um estudo descritivo, mas só com eu quero fazer um estudo analítico, mas só com estudo descritivo eu consigo responder, e quando a partir daquela minha hipótese, mesmo não sendo testada, na hora que eu faço uma intervenção e eu consigo avaliar que houve redução dos casos, eu posso inferir, né, eu posso sugerir que aquela fonte provável seria aquela que eu retirei naquele momento. Chegamos então na epidemiologia descritiva. Então, nós temos essas 3 perguntas básicas. Quem são essas pessoas, né? Quem foi afetado? Quando essas pessoas elas foram afetadas? Foi ontem? Foi hoje? Foi um mês atrás? Né? Exatamente para a gente poder estar avaliando, também relacionando com a exposição e a evolução natural de uma determinada doença. E o lugar onde, né, essas pessoas elas foram afetadas, isso é super importante. Não adianta eu estar investigando na casa das pessoas, na residência, por exemplo, de uma doença vetorial como a dengue. Por exemplo, uma outra doença, uma doença ocupacional, onde essa pessoa pode ter pego no trabalho dela. Então é super importante a gente ter essas definições em mente. Bom, então vamos lá, organizando os dados por pessoa. Então a gente tem alguns tipos de variáveis que a gente pode estar descrevendo. Por exemplo, as variáveis demográficas. Entre elas nós temos a idade, o gênero e o grupo étnico. Né? E a gente já tem evidência que alguns danos à saúde, eles mostram uma variação da incidência em função da idade. Né? A gente vai falar alguns exemplos logo mais. Assim como temos também em relação ao sexo e grupo étnicos também. Um exemplo que a gente traz em relação à idade são os acidentes. Por exemplo, acidentes domésticos, onde a gente já tem evidência que a incidência é maior em crianças e idosos, exatamente porque o tempo de permanência nesses locais, dentro de casa, é maior. Né? E crianças, a gente também já sabe, né, o risco maior que tem a esses acidentes domésticos. Outro exemplo é o acidente de trânsito, onde a gente tem um outro público, né, que são os recém-adultos, aqueles motoristas que acabaram de tirar a sua habilitação, né, a sua carteira de motorista. Aqui a gente traz um outro exemplo que a gente vem vivenciando agora, né, que são os casos da Covid. Quando a gente faz a mensuração por faixa etária, a gente observa que a doença ela está mais incidente na população de 20 a 49 anos, né? São adultos jovens, são pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, são pessoas que estão mais expostas. Mas a gente precisa ter em mente, nesse outro exemplo aqui, quando a gente avalia, na verdade, não somente a doença, mas a gravidade, né? Casos graves e óbitos, a gente consegue perceber que a maior frequência está entre os idosos. Bom, aqui em relação ao sexo, né, a taxa de detecção do HIV. Então, a gente observa que é uma doença, né, que o vírus ele incide mais na população do sexo masculino do que no sexo feminino. O outro exemplo também eu trago aqui em relação, na verdade, é um outro indicador que é pela taxa de mortalidade, onde a gente observa que também é refletido, né? Essa frequência da detecção no sexo masculino é refletida também na taxa de mortalidade. Então, homens morrem mais do que as mulheres por HIV.
Mais um outro exemplo aqui, só para a gente fez uma comparação lá, a gente olhou na década, só para a gente, já estou fazendo uma relação aqui, né, temporal, a gente observa na década de 80 e aqui na década, né, na próxima década, onde isso permanece, onde a gente observa que a taxa de mortalidade no sexo masculino ainda é alta, quase 3 vezes maior do que no sexo feminino. Então é super importante, né, a gente estar avaliando essas características. A gente também tem, quando a gente fala em pessoas, variáveis sociais, renda, escolaridade, ocupação, estado civil, e essas variáveis são extremamente importantes, principalmente quando a gente está falando de enfermidades negligenciadas, de enfermidades relacionadas à pobreza, né? Onde a gente já sabe, já tem evidência que essas doenças estão relacionadas ao grau de escolaridade, à questão da renda também. Eu trago um exemplo aqui, onde a gente observa pela tabela o número de óbitos e a mortalidade proporcional e o seu coeficiente pelo suicídio no Rio Grande do Sul entre, né, os casados, né, entre a questão do estado civil, né, e tem estado civil e também tem ocupação. Então, o que a gente pode observar pelo coeficiente de incidência? Que o viúvo, né, o maior coeficiente de incidência do suicídio acontece no viúvo, né, e a gente consegue traçar alguns critérios de causalidade para isso. E quando a gente observa o coeficiente em relação à ocupação, esse coeficiente ele é maior nas pessoas que trabalham no campo, né, na agropecuária e pesca. Também temos variáveis que expressam tanto o quadro clínico, né, que também tem uma perguntinha que às vezes alguns utilizam, que é o quê, e também estilos de vida, exatamente porque alguns estilos de vida conseguem nos auxiliar nos critérios de causalidade. Então, essas variáveis, a gente tem os sinais, a gente pode descrever essas pessoas de acordo com os sinais clínicos que elas apresentaram, o diagnóstico, se elas têm o hábito de fumar ou não. A gente sabe, né, que o hábito de fumar pode estar relacionado ao desenvolvimento de algumas doenças pulmonares. A gente tem o consumo alimentar hoje extremamente importante, né, o excesso da ingestão desse alimento. A gente vem observando o desenvolvimento da obesidade, mesmo o desequilíbrio, né? Principalmente em crianças, a gente consegue observar isso nas nossas taxas de mortalidade infantil. Então, inúmeras doenças que a gente consegue descrever e evidenciar o que poderia estar causando esse problema de saúde nessa população. Né? Assim como práticas de exercício físico, né? Também algumas doenças, as doenças coronarianas, os problemas de coluna, né? Também o uso de drogas, né? Álcool. Aqui só um exemplo de como a gente poderia mensurar, né? A questão dos sinais e sintomas, e isso é importante exatamente para tentar quantificar esses sinais e sintomas. E provavelmente na aula passada, onde foi falado sobre definição de caso, isso nos auxilia muito, então a gente avalia, né, se a gente quer uma definição mais sensível ou menos sensível, quantos sintomas a gente coloca, se a gente coloca, a gente agrega, coloca o E, ou a gente é excludente, né? Então, super importante. Aqui é um exemplo, então, de diagnóstico, onde a gente observa, né, eu achei super interessante que cada vez mais as tecnologias vêm nos auxiliando, né, a gente tem um infográfico para tentar entender e mostrar melhor, principalmente para a população, esses dados para que eles sejam mais digeríveis, mais compreensíveis. A gente tem a proporção dos agentes etiológicos identificados em surtos de DTA no Brasil entre 2007 a 2017, aqui tem um dado super importante, a gente observa que quase 70% desses agentes eles não são identificáveis. Então, por que? A gente precisa entender por que eles não são identificáveis. Eles não são identificáveis porque não tem, normalmente é inoportuno essas investigações, ou porque eu não tenho capacidade laboratorial para identificar. Então, ele suscita, né, essa descrição, ela suscita vários
vários problemas que a gente pode levantar e tentar entender para poder intervir também. Chegamos agora à organização dos dados por tempo. Então, por tempo, as variáveis relacionadas a ela nós podemos escrever o evento por década, ano, semestre, trimestre, membro, né, por dia, por hora. Então, eu gostaria de fazer a ressalva aqui em relação ao dia de início de sintomas e hora de início de sintomas, né, que são extremamente relevantes numa investigação de surto. Ora, normalmente a gente trabalha nos surtos de transmissão hídrica e alimentar, né, por conta do período de incubação dessas doenças de transmissão alimentar. Mas normalmente a gente utiliza o dia de início de sintoma. E com isso a gente tem alguns tipos de curva, né? As curvas epidêmicas. A gente tem a curva com exposição à fonte comum. Então, normalmente ela ocorre, né, de uma forma rápida, tem uma progressão rápida, então ela atinge um pico num curto período, né? Mas também ela tem um declínio muito rápido. Normalmente esse tipo de curva, ela sugere um veículo comum, né? Pelo próprio nome já diz, uma fonte comum, né? Pode ser um alimento, então, mas também a gente tem que levar em conta o período de incubação daquela doença, daquela enfermidade que eu estou investigando. Outro tipo de curva epidêmica é a comum, né? Uma curva de fonte comum e contínua, né? Ela, da mesma forma que a comum, ela acontece muito rápido, entretanto, ela se mantém por um longo período de tempo. Normalmente, essas curvas, a gente pode dizer que é uma curva quando você tem o agente etiológico permanecendo nesse ambiente. Por exemplo, um surto onde você tem uma água contaminada por uma adutora ou por uma estação de tratamento de água. A comum intermitente, o próprio nome já diz, né? Então você é uma fonte comum, só que ao longo do tempo você tem alguns casos aparecendo com um período mais distanciado. A gente pode dar o exemplo aqui de uma doença vetorial. A fonte, né, a curva com fonte propagada, diferentemente da fonte comum, ela tem uma progressão bem mais lenta, né? Então ela sugere que possa ser, né, a via de transmissão contato pessoa a pessoa. Então pode ser uma doença respiratória, por exemplo, né, onde uma pessoa infectada transmite o agente para o suscetível, ou mesmo uma doença bacteriana como a febre tifoide, né, onde as pessoas elas permanecem, as pessoas que foram infectadas, mesmo, né, que adoeceram, elas permanecem assintomáticas, eliminando a bactéria no meio ambiente. Bom, então essas curvas, elas são extremamente importantes porque elas nos possibilitam a identificar e a levantar hipóteses, né, em relação ao tipo de exposição, a via de disseminação, como eu falei, algumas, né, nos levam a entender que possa ser uma via respiratória, fecal oral, né? A questão do período, a gente consegue traçar, esse gráfico aqui demonstra bem isso, né? Então, a gente tem a curva epidêmica dos casos de rubéola, onde a gente consegue identificar o período de exposição, o período de incubação mínimo entre o primeiro caso e o último caso, extremamente relevante para que a gente possa descrever esses casos por tempo. Aqui, só mais um exemplo demonstrando, né, uma investigação de surto de doença de Chagas aguda, onde a gente também consegue mensurar esse período de incubação, o período de exposição, onde neles, quando a gente tem essa fonte ainda, né, essa fonte de exposição ainda no meio das pessoas, a gente intervindo, retirando essa fonte, a gente consegue reduzir e eliminar. E eliminando, a gente consegue reduzir o número de casos. Aqui eu trago um outro exemplo em relação ao um surto alimentar por salmonella entérica, sorotipo enteritidis, né, onde a curva, como eu falei, algumas curvas elas precisam ser avaliadas dependendo do período de incubação, né, então ela foi colocada no seu eixo X
por hora, né? Então, a gente observa aqui que a gente teve, né, nos dias 22 e 24, as pessoas começando a adoecer. E eu trago essa outra tabela, não é uma forma muito comum da gente estar apresentando, né, descrevendo esses dados por pessoa, mas consegue-se observar pelos dias de exposição que ela traz entre os doentes e não doentes e o cálculo da taxa de ataque, né? Então, ela observa que no dia 22, dos 19 casos, né, das 19 pessoas que foram expostas, 15 delas adoeceram, e no dia 23, das 10, 9, né? Então, alguma coisa, isso me remete que alguma coisa aconteceu entre dia 22 e 23, ou mesmo no dia anterior, 21, então a gente precisa realmente investigar o que essas pessoas foram expostas para poder entender qual foi a fonte desse surto. Aqui só mais um exemplo para a gente finalizar a distribuição por tempo. São os casos, né, de SRAG confirmados por influenza segundo o subtipo. Então, esse gráfico a gente consegue perceber nitidamente que no ano de 2013 a gente teve um surto. Bom, descrevendo então os dados por lugar. Então, os tipos de variáveis de lugar, a gente tem país, região, estado, município, né, residência, instituição. E mais uma vez eu chamo a atenção para a questão do local provável de infecção, né? A gente precisa investigar o local provável de infecção, né? É muito claro aqui, a gente sabe muito bem, nosso pai da epidemiologia, se ele não fosse atrás das bombas, ele não teria conseguido interromper a cadeia de transmissão, né, do surto de cólera, né? Aqui nós temos um exemplo e cada vez mais as tecnologias elas vêm nos auxiliando nessa demonstração visualmente para facilitar, e nós temos técnicas, né, softwares, pacotes estatísticos que conseguem fazer mensuração, análises estatísticas no espaço também. Isso é super importante. Uma ferramenta super importante. Então aqui nessa figura a gente demonstra a cobertura vacinal, né, de sarampo, da tríplice, né, das crianças em 1 ano e dos municípios que tiveram surto. Aqui mais uma ou outra tentando identificar, né, o que poderia ter levado a esse surto de febre tifoide. Foi um surto que eu investiguei em um município do estado do Amapá, né, onde a gente tinha casos de febre tifoide ao longo de toda a cidade e a gente não conseguia compreender qual seria a fonte de exposição, né? Então a gente tentou fazer um mapa de calor para tentar visualizar se a gente teria alguma concentração, e a gente observa a concentração aqui em 2 bairros. Mais um exemplo, né? A gente tem aí os painéis cada vez mais, onde a gente observa aqui os casos de Covid no território nacional. Bom, era isso que eu tinha para conversar um pouco com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer, e exatamente nesse momento, né, é uma novidade, a gente também tem que se adaptar a essas tecnologias. Então, um grande abraço a todos.